Olá, venho compartilhar essa live do Cristiano Paganin e Patrícia Frois, do dia 10 de abril de 2020, e aproveito para desejar uma boa Páscoa a toda a família. São os votos do Centro Técnico Vida Ativa. Ahá! Boa É! noite! Olha só, Conseguimos! 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 Mas é um prazer imenso, né? Eu digo, é uma santa live essa, né? Mas teve que ter... Peraí, deixa eu aumentar aqui meu volume que ficou baixo. Não, eu saí de novo, voltei, apertei, coloquei carinha, coraçãozinho. Eu fui resgatada. Foi resgatada, né? Tudo Paty, bom? é um prazer estar aqui conversando contigo. Tu sabes que a gente tem, na Tony Derby, uma admiração por essa parceria que a gente tem, né, de Pois é. desenvolver o conhecimento científico, né? Então, para mim é uma honra estar conversando contigo, uma das profissionais que mais tem artigos publicados, né? Muito trabalho, né? Muita Muito, metodologia. muito. Então, e para mim é um prazer também sempre, né? Sempre que a gente encontra, acaba rolando tanta conversa, a gente tem muita ideia, a gente quer fazer tudo. O Cristiano é um poço de ideias, eu sou um poço de querer fazer as ideias. Então, quando a gente se junta, o Luiz perguntou assim, quanto tempo dura essa live? Eu falei, se vai ser eu e o Cristiano, vai demorar muito. Pode ser. Adoramos, né? Novidade, o que a gente não sabe, dúvidas, né? Para responder, Sim. a gente está sempre com uma pulga atrás da orelha. Né? E exatamente a gente tem um perfil parecido, né, Cristiano? Os dois gostam de saber o porquê, entender, gostam de buscar informação, gostam de estudar. Então, é interessante, eu sempre conto que eu conheço o Cristiano há muitos anos de nome. Acho que tem aí uns 20 anos que eu escuto falar Cristiano, Cristiano. E, assim, coisas da vida, por várias vezes a gente esteve no mesmo lugar. Eu me lembro das pessoas falarem, vou te apresentar o Cristiano, vou te apresentar o Cristiano, e a gente só foi se conhecer há pouco tempo. E assim, como que deu certo, né? Porque tinha que ser agora, a gente já se conhece há tanto tempo de nome. E aí, quando a gente se juntou, quantos projetos bacanas a gente não desenvolveu, né, Cristiano? Isso foi muito legal, isso foi muito legal. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi o teu nome foi num trabalho de radiofrequência que tu fizeste sobre alteração de hemácias, acho que em coelhos, se eu não me engano. Alguma coisa assim, de coelhos mesmo. Eu digo, quem é essa professora, quem é essa pesquisadora? E agora a gente foi publicando mais e mais, né, Patrícia? E a gente agora está trabalhando junto, mas é uma parceria assim, de se conhecer há muito tempo. E eu acho que se a gente tivesse juntado, a gente já tinha arrebentado de tanto fazer coisa, porque por pouco tempo junto, a gente está desenvolvendo o trabalho, termina um, começa outro. E isso é muito bacana, não só você, mas toda a equipe da Tony Derme, que eu acabei conhecendo, né? O Fábio sempre falava, olha, o pessoal da engenharia da Tony Derme é fantástico. E assim, o que eu aprendo com o pessoal, o tanto que eles são dedicados. Então, é muito bacana, é muito bacana. Eu acho que aconteceu no momento certo, né? A gente acabou se encontrando e gerando muito material legal para todo mundo, né? Todo mundo aprende. Eu acho que vale a pena a gente comentar, Patrícia, a experiência que tu foste para Milão, né? Tu foi parar em Milão no ano passado, por causa de um trabalho que a gente desenvolveu em conjunto. Exato, né? Exato. Primeiro aconteceu que a gente fez um trabalho, desenvolveu um trabalho junto, que foi praticamente o primeiro trabalho que nós fizemos de pesquisa. Eu mandei para o Congresso de Dermatologia, ele foi aprovado, e aí fui apresentar lá, né? A gente apresentou na forma de pôster eletrônico, e foi muito bacana, assim, gerou tanta pergunta. Lembra que eu liguei de lá para o pessoal da Tony Derme, gente, eles estão querendo saber coisas técnicas, e aí tinha um grupo de chinês, né? Que estava querendo saber umas informações. Eles estavam lá querendo saber um monte de coisa do equipamento, enfim. Principalmente porque era uma radiofrequência semi-ablativa, coisa que o pessoal da China não conhecia, eles só conheciam a ablativa, e eles queriam saber as questões mais aprofundadas, técnicas, e assim, coisas bem detalhadas, e eu ligando para o Sidney, olha, eles estão querendo saber isso, isso, isso. Estão querendo nos copiar. Eles estavam loucos. E esse ano, né, Cristiano, também a gente conseguiu a aprovação de um trabalho, que inclusive vai ser publicado na revista da JAD, que é o Journal da American Association of Dermatology. É uma revista
top, que tem um fator de impacto altíssimo. E esse trabalho de estria, o resumo dele, mandado para o Congresso, foi aceito. E eu ia apresentar agora em março, né? Mas, devido ao Covid, o Congresso foi suspenso. A publicação vai acontecer, eles já me mandaram o aceite, né, da publicação, mas a gente não vai ter a apresentação, que foi uma pena. Mas a gente vai ter outras, eu tenho certeza, porque tem mais trabalho aí aguardando, né? E depois a gente vai contar os detalhes, né, de como que a gente, né, Patrícia aí conseguiu desenvolver um trabalho para ser aceito num dos maiores congressos do mundo, que é o de dermatologia, o americano. Sim, é o Né? Então isso é American. muito legal, né, Patrícia? Desenvolvimento de Sim, tecnologia brasileira com profissionais brasileiros, universidades brasileiras, e a gente leva uma expressão mundial, né? exato. E assim, os dermatologistas conhecem pouco do nosso trabalho. Eles não conhecem, são poucos os dermatologistas que conhecem. Então, essa oportunidade de ir lá, de apresentar, de falar, de fazer esse intercâmbio, deles também conhecerem que nós temos equipamentos que também funcionam e que têm, às vezes, doses menos agressivas, como a semiablativa, né? Que é uma coisa assim muito mais tranquila de trabalhar, tem menos risco, menor risco de efeitos colaterais. Eu estava até contando para o Cristiano hoje que eu tenho um colega que é médico, né, que trabalha nessa área, que tem uma radiofrequência ablativa, né, fracionada, e estava assistindo a minha live e falou: Patrícia, mas tem uma radiofrequência que o paciente suporta mais, que tem resultado. E eu não sabia, eu nem estava usando o meu mais, porque dá muita complicação, às vezes da hipercromia, o paciente não aguenta, eu tenho que anestesiar 2 a 3 vezes para ele aguentar. E você me fala que tem uma fracionada que funciona e que é semiablativa e que nessas doses tem resultado. Quer dizer, até o próprio médico que só conhecia o mundo dos equipamentos que o pessoal oferece para o dermatologista, quando conhece o que a gente trabalha, fala: poxa, por que eu não conhecia esse, né? Então, ele estava na live e ficou encantado com o equipamento, que ele falou: por que eu não conhecia esse? Muito mais interessante, né, para ele. E o tratamento da fracionada, Patrícia, tu achas que é um tratamento de um valor maior agregado, né? Ele tem Sim. um valor maior. Como é que tu vê Tem, porque isso? tem o consumível, né? Então tem um pouco mais de valor, mas eu acho que é assim uma revolução. Primeiro, porque é um tratamento que ele antes estava na mão dos médicos, porque dependia totalmente de anestesia, de bloqueio, de algumas situações também de risco, porque as pessoas tinham medo de hiperpigmentar, de complicar. E agora a gente tem com um valor, claro, ele tem um valor um pouquinho maior, porque ele tem um consumível, ele tem essa parte de preço diferenciado, mas você está oferecendo para o seu paciente algo que ele pagaria muito mais caro fazendo, né, com o médico e com resultado, porque a gente trabalha com doses menores, a gente trabalha com uma semi-ativa, a gente não precisa anestesiar, o anestésico tópico dá conta e às vezes nem precisa. Por exemplo, nos estudos de estria eu não usei anestésico, o de pálpebra a gente não usou, mas a gente via que se usasse seria mais confortável, mas apenas um anestésico tópico já dá para fazer a aplicação super bem. Então, assim, é um equipamento que tem um diferencial, né? Porque você não vai conseguir os resultados em estria, em pálpebras, em pequenas áreas, com uma radiofrequência com um aplicador grande. Além disso, a gente fez a experiência do drug delivery, né, Cristiano? Sim. Que, assim, quando a gente associou o fator de crescimento, o resultado foi ainda melhor. Então, a gente viu isso em histológico, tanto em estrias quanto em pálpebras, que a diferença foi muito grande. E a gente viu que agregando, né, somando a esse tratamento os fatores de crescimento, a gente ainda tinha mais resultado ainda. Então, assim, a radiofrequência fracionada, ela tem um diferencial, você consegue fazer um excelente drug delivery, você consegue fazer um trabalho bem localizado em áreas que dificilmente a gente trata com uma rádio convencional, né? A pálpebra, a estria, aquela pelezinha ali perto do umbigo a gente tratou e os resultados nas pesquisas foram assim, impressionantes, trabalhando com doses baixas, né? A gente ficou, para vocês terem uma ideia, o pessoal utiliza na medicina 90 milijoules, até mais. Nós ficamos na faixa aí de 20, né, 30. A gente ficou sempre em faixas pequenas, por isso a gente chama semiablativa.
e resultados fantásticos. Sem contar que foi o primeiro estudo publicado de semiablativa no mundo, né? Não tem, nós somos a referência. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu nem sabia que tinha sido o primeiro do mundo. Da semiablativa eu não sabia. Semiablativo não Gente, tem. olha aí, minha gerente de marketing, tem material novo aí. Pois é, o primeiro estudo semiablativo, por isso que no congresso gerou tanto, na hora que eu apresentei, eles ficaram tão loucos, porque eles não entendiam. Poxa, a gente está acostumado a trabalhar com altas doses, e o resultado, assim, mas você conseguiu fazer resultados, e inclusive a gente até ampliou os intervalos, né? A gente começou a fazer de 15 em 15 dias, e o resultado é tão potente que a gente viu que a gente teria um resultado bom, aliás, até melhor. Eu estava olhando aqui os resultados do estudo para me, né, para recordar, porque é tanto estudo, e eu vendo assim, olha, o tipo de colágeno produzido com intervalo de 30 dias foi muito melhor. Então, tem um resultado bom, o intervalo é grande, você pode esperar 30 dias e com certeza é mais seguro e aparecem os resultados que a gente espera. A gente viu assim, clinicamente e histologicamente, que a gente fez as duas coisas, que o resultado foi muito interessante. E isso chamou a atenção dos médicos, né? Tem chamado, eu não vou falar que chamou, porque agora eu fiz uma live tem uma semana, tinha médico perguntando, né? Questionando, mas que história é essa de semiablativo? Né? Então, quer dizer que na hora que eu trabalho com o meu aí, com minhas doses altas, que é chato, eu vou conseguir um resultado bom com essas doses mais baixas, e a gente provou que sim. E isso sendo os primeiros, né? Primeiro artigo publicado no mundo, e a gente já está com o segundo, né? O segundo está aguardando a publicação tanto lá no evento da Associação Americana, quanto da revista também, que a gente está esperando sair. Mas... Que maravilha! Eu lembrei uma coisa. O pessoal perguntou aqui, Cristiano. A gente agora está indo para a parte de estética íntima, né? Com essa mesma máquina. O pessoal perguntou, tem resultados com estética íntima? Teve alguém perguntando aí. A gente já está fazendo. E já teve um pilotozinho que deu um resultado bem interessante. A gente já testou. Bem legal. Paty, eu vejo às vezes as profissionais que... tem medo da hiperpigmentação, tem medo, às vezes, de utilizar a semiablativa. Acho que tu desmistificaste muito. Diz, não, gente, não hiperpigmenta, se tratar bem a pele, se usar o fator de crescimento. Comenta isso um pouco. Pronto, essa é uma questão que, assim, o que acontece com as ablativas? O calor, a ação térmica, junto com a agulha que entra, né? Toda aquela ação inflamatória, às vezes é tão alta que acaba estimulando a melanina a ser produzida em maior quantidade e uma resposta de pigmentação pós-inflamatória. Que, assim, não é uma hiperpigmentação que vai ficar definitivamente, mas que é uma coisa que incomoda. E aí, o que a gente percebeu? Que quando a gente faz um intervalo de 30 dias e associando os fatores de crescimento, a gente praticamente não teve nenhum caso de hiperpigmentação. Quando a gente faz 15 em 15 dias, porque ficou muito próximo, aí a gente teve alguns casos, e quando a gente não associou, sem associar o fator de crescimento, a gente percebeu que o fator de crescimento ajudou a proteger também dessa ação. Mas o intervalo, gente, é fundamental, não adianta ter pressa. Tem que esperar os 30 dias, e aí a gente não correu esse risco, né? E para quem está chegando agora, de que a gente está falando? Radiofrequência fracionada. Isso aí, Spectra Artes. Paty, aqui me perguntaram, essa pergunta sempre vem, e no melasma, posso fazer a radiofrequência fracionada? Sim, nós tivemos algumas pacientes que nós tratamos, né? Quando a gente fez full face também, tinha um grupo que fazia, tinha algumas que tinham a presença já do melasma, e nós acompanhamos esses casos, e justamente pelo processo inflamatório não ser um processo da mesma forma, né, que as ablativas, que acabam contraindicando, né, a radiofrequência fracionada nesses casos, a gente não tem esse risco. Nós trabalhamos com doses baixas, intervalos mais longos, e aí, dessa forma, a gente não tem esse risco de produzir a resposta inflamatória e ativar esse melanócito. Então, nesse caso, com esses cuidados, sim. Você pode utilizar. Não esquece de sempre estar com protetor, né? De manter a paciente também com os cuidados da pele, hidratação,
para que a gente possa evitar esse tipo de risco. Mas a gente tinha pacientes com melasma na amostra e não tivemos problema nenhum. Dose de quê? 10, 15? Nós trabalhamos com máxima facial, foi de 20 milijoules, né? Todo facial máximo foi 20. Mesmo na região de pálpebra foi 20. Quando nós trabalhamos com estrias, a gente trabalhou com 35 milijoules. E nenhum dos dois tratamentos nós utilizamos qualquer tipo de anestésico, né? Então, na estria é muito tranquilo, mesmo utilizando aplicadores na forma de... que a gente tem dois tipos, né? Os que são, parece um carimbo e o outro que parece um garfinho, que a gente tem como linear, né? E o plano. E nesses dois tipos, nós utilizamos, as agulhas são do mesmo tamanho, eles estão perguntando, elas são do aplicador, né? Daquele aplicadorzinho que parece um carimbo, elas são todas do mesmo tamanho. E praticamente o outro, que é o linear, que são 3 agulhas, também. Então, a gente não tem no aplicador diferenças. São realmente bem superficiais e a gente acaba fazendo simultaneamente a penetração delas, perfuração da pele e a ação da rádio, né? A ação térmica. E depois nós utilizamos os fatores de crescimento, né? Imediatamente depois, aproveitando a abertura da pele. Então, com certeza, nessas doses nós tivemos bastante tranquilidade. E vale lembrar que a gente testou de 0,5 milímetros o tamanho das agulhas. Sim. Né? Mas a Toniderm também tem de 1,5 para a área médica, né? Agulhas um pouco maiores para poder ser utilizada com a semiablativa. Sim. Eu gosto do teu intervalo, que é importante, porque quando a gente fala do intervalo de 30 dias... o tratamento da radiofrequência, ela vem em menos sessões para um público que paga mais, que não tem tanto tempo para ir para a clínica, né? Tem que pegar bem esse perfil, né, Patrícia? Sim. É uma sessão, na verdade, nós trabalhamos com 4, uma por mês, foi o tratamento que nós fizemos mais completo, né, na questão do facial, da estria também, mas a gente já viu o resultado com 2. Com 2 sessões, que foi a reavaliação, a gente já tinha resultados. É claro que cada pessoa tem uma resposta, cada um tem a sua resposta inflamatória, o seu organismo responde de uma maneira, mas não são tantas sessões, o intervalo é longo, então isso dá para organizar bem em relação a pagamentos, a pessoa se organizar para fazer essas sessões, e acaba que é um diferencial. Eu estava comentando com o Cristiano que aqui em Natal, por exemplo, a gente praticamente não tem clínica que tem radiofrequência fracionada, né? Então, assim, não é um tratamento que, por exemplo, se eu falar criolipólise, todo canto que vá tem, né? Qualquer clínica a gente encontra. E a fracionada, quando a gente comenta, quando eu falo, quando eu apresento para o cliente, porque eu também tenho clínica, eu também trato, eles se interessam principalmente por causa da estria, porque é um tratamento que acaba não tendo muitas opções, e também pela questão do rejuvenescimento facial. E é um tratamento que realmente poucas clínicas têm. Praticamente aqui em Natal não são muitas, né? E é uma cidade capital e a gente não tem. Então, até aqui no Nordeste... Que oportunidade! Eu já falei deste ano. Aqui no Nordeste a gente não encontra, né? Radiofrequência fracionada é muito pouco ainda. Então, quando a gente apresenta, as pessoas ficam interessadíssimas, porque não tem onde encontrar, né? E isso acaba passando de um para o outro. Procura tal clínica, porque lá tem, né? Então, eu acho que isso também agrega valor ao tratamento. Não é um tratamento que tem em toda esquina, né? Podemos dizer isso. Agora vamos falar um pouquinho assim, ó, o tratamento da radiofrequência fracionada, tu falou, ele estimula um colágeno bom. Quando a gente compara com o laser de CO2, além da dor que a gente tem e aquela sensação de ardência, que dura às vezes uma semana, dependendo, Sim. A gente não tem isso na fracionada. Agora comenta o tipo de colágeno, né? O colágeno cicatricial que o CO2 faz e a fracionada. Isso é muito importante a gente entender. Exato, porque assim, o CO2 ele tem uma ação térmica, ablativa muito forte. Isso gera fibrose, isso gera um tipo de resposta cicatricial que não é uma resposta tão próxima
ao que a gente tem numa pele normal. Se eu faço um dano muito forte, eu acabo utilizando até essa resposta cicatricial, essa fibrose, mas ela não é um tecido tão natural como um tecido produzido por apenas um processo inflamatório, como a gente consegue com a semiablativa. E realmente, não só isso, mas também a ação externa do CO2, como o Cristiano falou, né? Você fica ardendo, a pele fica sensível, tudo isso. A própria fracionada, você termina... A gente até aplicou questionários perguntando, né? Eu tenho até aqui os resultados. Quanto tempo que durou a hiperemia, né? Se você foi para casa bem, se doeu. E assim, as respostas dos efeitos adversos são muito poucas, são muito simples. Quando acontece um vermelhidão, quando ela chega em casa já está melhor, no outro dia não tem mais nada. E a gente teve, praticamente, a gente teve um caso, né? Em todas essas coletas, que foram muitas, foram várias pesquisas, a gente já deve ter atendido quase 100 pessoas, e tivemos um caso de uma pessoa ter uma reação alérgica, que é muito raro, mas geralmente a reação alérgica é da corrente, né? Da própria corrente elétrica da rádio. Então, comparado com o que a gente tem de reações adversas do CO2, a diferença é muito grande, né? De resposta, de preocupação que a gente fica. E a fracionada não, você faz... A paciente fica tranquila, ela vai para casa, ela não tem maiores complicações. Sem contar que, como a gente viu, o tipo de colágeno produzido é um colágeno não cicatricial, um colágeno tipo 1, que é um colágeno tônico, que é um colágeno que forma estruturas boas. É uma coisa que hoje se cobra muito na parte científica, sabe, Cristiano? Não basta produzir colágeno, tem que produzir colágeno de qualidade. Porque produzir colágeno, todo mundo produz. Eu escutei isso durante uma palestra no congresso ano passado, ano retrasado, aliás, lá em Paris, o congresso de dermatologia, o INCAS, uma médica apresentou a pesquisa dela sobre colágeno, sobre o tratamento de radiofrequência. Sim. E aí o médico entrou, quando terminou no microfone, foi lá e falou assim, e que tipo de colágeno o seu tratamento produziu? Aí ela falou, eu não avaliei o tipo, a gente produziu colágeno. Ele falou exatamente essa frase. Não basta produzir colágeno. Tem todo tipo de colágeno. Você tem que produzir um colágeno de qualidade. De qualidade. Então, isso aí... O Spectra Arts produz. O Spectra Arts produz. Esse tu me garante, Paty. Pois é. E a pobre da médica ficou toda sem graça, porque tem que ouvir isso, né? Mas eu tenho um cuidado muito grande quando eu vou apresentar e quando eu vou mandar para a publicação, que a gente quer cobrar. Teve colágeno? Teve. Qual o tipo? É de colágeno tipo 1 ou tipo 3? Porque o colágeno tipo 3 ele não te dá sustentação. Então não adianta você encher a pele de colágeno tipo 3, que a sua pele vai continuar sem sustentação. E é um colágeno que não é de qualidade. Então, a gente tem que produzir colágeno e tem que ser colágeno de qualidade. Para isso, tem que avaliar isso também. Então, a pesquisa tem que ser completa, né? Não é só produzir, tem que ser de qualidade. Então, é um jeito mais orgânico, biológico da gente produzir e cuidar do rosto. Exatamente. E tu sabe, Patrícia, eu fiquei analisando, a fracionada, ela também não deixa resíduos, se a gente comparar com os preenchimentos, com o Botox. Né? É um tratamento muito mais natural, né? Muito mais orgânico, que estimula a própria pele a recuperar. Sim, sim. Não tem aplicação de nada que vai produzir ou que vai estar em contato com sua pele que possa ter riscos, né? E até reações adversas, produção de radicais livres. Inclusive, eu tenho estudado muito a radiofrequência, Cristiano, muito, muito, muito. E tem um pessoal meio, assim, exagerado, que fala, toda rádio produz muito radical livre. Não é bem assim, não. Será que essa pessoa já marcou os marcadores de radicais livres para ver se isso acontece? Tem certeza que nunca fez isso, mas fala, né? Então, vamos fazer? Vamos fazer já fiz. Então? Já comecei a fazer. De ver os antioxidantes, a parte boa que isso também regenera, isso a gente não olhou ainda. Desperta o radicais livre, mas também desperta um outro lado que não... Exato. E assim, isso acontece no momento inflamatório inicial, mas é totalmente absorvido e a gente tá analisando algumas células, tem uma que chama Natural Killer, que é quem dá todo esse desencadeamento de produzir radicais livres, espécies reativas. E a gente viu que em poucos dias
isso desaparece 3, 4, 5 dias, menos de uma semana. Então, assim, a produção é tão pequena que a absorção é muito rápida. E radiofrequência, né? Eu estou falando isso de radiofrequência geral. Não é um terror, como as pessoas fazem, que você precisa ficar esperando um mês para reaplicar, porque você está... Não, não é assim. Dependendo do grau de inflamação, é que você tem que controlar isso. Se ela é fracionada, a gente precisa esperar, porque a gente perfura a pele, porque a gente faz uma reação inflamatória mais acentuada. Mas uma radiofrequência que é externa, que não perfura, claro que ela tem uma resposta que não vai fazer nenhum tipo de risco para a saúde do paciente. E isso a gente já está estudando. E eu estava indo, Cristiano, lá para os Estados Unidos, para o laboratório da Universidade da Califórnia, fazer estudos até com o DNA, para ver com a radiofrequência. Mas eu não fui agora porque o Covid não deixou, mas ano que vem eu vou. E aí eu vou ver realmente que é um tratamento seguro para acabar com essa mimimi de ficar falando que as coisas não são seguras. Olha aí, gente, palavra da cientista agora, hein, gente? Muito sério, tudo baseado em fatos aqui. Patrícia, a gente sempre está pensando, né? A Tony Derme, por exemplo, tem o ozônio há vários anos dentro da linha e a gente vendia, né, muito ozônio para ferida, para recuperação, né, de lesões, escaras. E aí a gente começou a observar o tratamento em estética com ozônio. Sim. E aí me perguntam, mas como que funciona a gordura? Então, passei esse pepino agora para a Patrícia. Patrícia, vamos entender. Resposta clínica existe, não existe, dá para ver, a gente vê que vê. Mas como é que funciona isso, Patrícia? Vamos falar um pouco desse projeto agora. Pois é, sabe quem está aí? Eneida. Eneida. A Eneida! A doutora que já trabalha com uns 10 anos com ozônio e é que me ensina, porque ela que me passa todas essas experiências. Eu conheci o ozônio através da Eneida, porque ela já trabalhava, o pai dela é médico, já trabalhava. E aí eu fui aprendendo um pouco, né? Não tenho a experiência que ela tem, mas ela sempre falou disso. O ozônio na estética, Patrícia, é muito bom. A gente vê clinicamente, mas é aquela questão que nós falamos, né? Muita coisa se vê clinicamente, mas não tem embasamento científico. Estamos aí vendo a cloroquina acontecendo exatamente isso. Todo mundo querendo utilizar clinicamente uma experiência imensa já de casos, inclusive de médicos que usam, mas ainda não tem as evidências. Então, a dificuldade de se liberar esse uso, porque não passou por um comitê de ética, não passou. Fazer pesquisa dá trabalho e é burocrático, então tem que passar pelo comitê, depois tem que fazer os ensaios clínicos, o clinical trial, né, que a gente faz. O Cristiano, ele é super exigente. Ó, Patrícia, sem clinical trial, eu não faço. Quero. Vou eu fazer o bendito do clinical trial. Dá um trabalho. Só esse clinical trial a gente passa uns 4 meses sofrendo, porque é trabalhoso, você tem que registrar todo o passo a passo da pesquisa. Por isso, a dificuldade deles liberarem a cloroquina. Eu, que sou pesquisadora, entendo muito, porque, na verdade, se acontece algum erro, algum problema, cai processo em cima aí do Ministério da Saúde, de todos os órgãos que liberaram. Mas eu acredito que eles vão conseguir. Eu já vi que teve uma liberação aí de comitê de ética para passar mais rápido, porque tudo é muito lento. A gente leva, né, Cristiano, de 2 a 3 anos para aprovar um trabalho, né, para estar com o trabalho pronto. Imagina, ninguém pode esperar 2 a 3 anos para comprovar a cloroquina. E o ozônio, mesma coisa. A gente vê a resposta clínica e os estudos não têm. Né? Na verdade, não tem nada publicado. Os protocolos que existem, que é Kosheleva, que é a experiência russa, são bem interessantes para o norte, para uma ideia. Ó, a gente usa tanto, a gente faz assim, mas não explicam como é a ação. Não tem claro como é que o ozônio chega no tecido adiposo, o que ele faz, né? Que resposta ele dá nesse tecido. E o que a gente vê é justamente um resultado clínico bacana. Não só várias pessoas, né? Vários professores, mas até a própria Tony Derme já estava acompanhando e fazendo testes que tinha resultados bons. Então, a gente começou já um estudo. Esse estudo vai ter a parte histológica. Para que é o histológico, gente? Para entender como é que ela chega, o que ela faz no tecido adiposo, como que ela age. Ela faz lipólise, ela faz apoptose, ela faz o que nessa célula adiposa, né? O que esse ozônio faz
que a gente consegue ver mudança no tecido adiposo. Ela mexe com colágeno, ela não mexe com colágeno. Tudo isso a gente vai ver no laboratório, tirando fragmentos do tecido humano, analisando e vendo. Mas também, né, o professor Jahara, que já trabalha com isso há muito tempo, e o professor Fábio também estão fazendo a coleta clínica, né, Cristiano? E Sim. eu soube que já saíram alguns resultados dos testes iniciais e que eles estão bem animados com os resultados, né? Então, isso é muito importante. Clínica junto com laboratório, né? A evidência científica clínica e a evidência científica laboratorial. O laboratório, ele é uma forma de entender o que acontece. E depois você reproduz isso em muitas pessoas para ver se realmente o que aconteceu no laboratório acontece na clínica, né? E entender as duas coisas. Esse é mais ou menos o que a gente tenta fazer. Então, vem aí novidades do ozônio. Novidades, né? Vamos marcar esse Exato. evento, hein? Vai ser um grande evento em que eu vou chamar a Patrícia, que vai explicar com todas as lâminas a resposta dessa pesquisa que a Tony Guilherme comprou a briga para a gente entender. Primeira do mundo. Primeira do mundo. Não tem. Não isso, tem. Não isso é interessante, Patrícia. Por quê? Por que eu estou investindo? Eu devo ser louco, né? Dono de uma empresa fabricando pesquisa em cima de um aparelho que é barato, né? A gente lançou um modelo mais econômico ainda, então eu tenho modelos de ozônio. Para quê? Por que a gente lançou mais barato? Para dar a disponibilidade para as pessoas adquirirem, pela versatilidade que esse aparelho faz. Né? Não só agora na parte de feridas, agora vai entrando na estética, mas eu vejo que as terapias integrativas também estão ganhando força. Né? Também, eu acho que o fisioterapeuta pode abraçar isso. Quem está abraçando a parte de dores, né? Nossa, tá tendo um movimento na clínica maior também, né? Isso ajuda. E o que tu acha do ozônio, Patrícia, nesse sentido? A minha primeiro contato, você deve ter visto, porque você tem ido muito à Itália, o meu primeiro contato com o ozônio foi na Itália, ainda nem se falava de ozônio aqui, né? Eu só conhecia alguma coisa através da Eneida, que já falava, mas a gente até, com a Eneida, eu estive na Itália há alguns anos atrás, acho que 5, 6 anos, e assim, em fisioterapia, era para dor, era para processo inflamatório, era para úlceras, na parte estética, em tudo, né? Toda clínica tinha o setor de ozônio. Na Itália, não é o fisioterapeuta que aplica, é o fisiatra, né? Mas o fisioterapeuta faz várias terapias associadas. O bom do ozônio é o quanto você pode associar, né? Tanto a terapia do ozônio com outras terapias, porque ele não dificulta, ao contrário, ele facilita, ele oxigena o tecido, ele melhora a imunidade, ele vai tratar de vários problemas e você vai conseguir estar dando um suporte para o paciente de trauma, ortopedia, estética, enfim, tudo. Então, quando eu conheci lá, eu fiquei impressionada a versatilidade, a aplicabilidade, porque você tem um equipamento que você pode usar em diferentes áreas. Mas, claro, dentro das outras áreas da saúde, por isso eu acho que ele já está tão forte, né? Dentro das terapias integrativas, já tem comprovação. A estética que ainda está muito pobre, né, Cristiano? Ainda que falta mais estudos, mais evidência científica para que a gente tenha segurança até nos parâmetros. O Fábio e o Jahara estão lá, coloca tanto. Não, vamos colocar mais. Não, mas assim dói mais, então vamos colocar menos. Eles ainda estão ajustando os parâmetros, porque só tem, por base, os protocolos Kocherleva e mais nada. E algumas adaptações que as pessoas estão fazendo clinicamente. Mas eu tenho certeza que vai sair um protocolo bacana para ser usado na estética, para celulite, para gordura, para flacidez. E a gente vai ter aí um crescimento maior do uso do ozônio, né? Com certeza ele vem. Isso aí é uma terapia que vem para ficar. Não tem como não ficar, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que utilizar. A gente vê isso na Europa tão vastamente aplicado. Né? Por que não entrou no Brasil ainda? Será que tem alguma guerra aí com os laboratórios que diminui o antibiótico? Como é que é isso? Será? Pode ser. Eu acho também que por ter começado lá, né? Alemanha é muito forte, Suíça, até a Inglaterra hoje tem no sistema de saúde pública, né? Eles têm o ozônio como tratamento, desde que a rainha utilizou o ozônio, pronto. Aí ela colocou
para todo mundo utilizar. Foi muito engraçada essa história, porque a rainha mãe estava com câncer, foi lá, escondido do Charles, e todo mundo da família contra o ozônio, porque não tinha evidência científica. Ela fez todo um tratamento, a rainha mãe, a que já faleceu. Sim, a que já ela faleceu. fez todo um tratamento de ozônio, ficou muito melhor, e aí a família ficou impressionada, e aí liberaram o ozônio. E aí o ozônio entrou no sistema de saúde, de assistência pública, para todo mundo, né? Então, eu tenho certeza que com o conhecimento científico, as pessoas aprendendo mais e tendo mais evidência científica, vai ser mais fácil ampliar o uso do ozônio para todo mundo, né? Dentro da área da saúde, com certeza. Bom, gente, isso vai ser uma bandeira que a Tony Derme está agarrando, o Frois também abraçou, né, para tirar todas essas dúvidas, e nós vamos ser os primeiros, então, a comprovar o ozônio na estética. A Tony Derme tem que fazer tudo diferente. Os equipamentos são diferentes. Eu me lembro quando a Tony Derme trouxe a radiofrequência para o Brasil. Eu me lembro que eu tinha acabado de conhecer a radiofrequência, a Tony Derme trouxe a radiofrequência para o Brasil. Então, tem que estar sempre procurando e estar sempre trazendo coisa nova, diferenciada. E eu acredito que o ozônio vai ter aí, vai ser um marco. Com certeza, esses estudos vão ser um diferencial. E eu tenho certeza que não vai demorar. A gente já está, comitê aprovado, só está esperando voltar às atividades, a gente já inicia a coleta dos estudos do ozônio, né? Com certeza. Que bacana. Patrícia, conta pra gente, então, assim, pós-isolamento agora, tu voltando com a tua clínica, né? Quais são as ações que tu tomaste agora de retomada, né, dentro, vamos falar um pouco clinicamente aqui, oferecer um tratamento, então, com valor maior agregado, a fracionada, tem o ozônio, a outra função, mas como é que tu te organizaste aqui para dar uma dica para quem está então, muita gente acha que, né, que eu sou só professora. Não, eu tenho clínica também. Estou sofrendo também com essa quarentena, porque está tudo parado, tudo fechado, a minha equipe está parada. Os poucos pacientes que ainda estão fazendo tratamento são os de pós-operatório, que não poderiam parar, mas a gente está no isolamento se preparando para a volta. Essa semana nós vamos fazer uma semana de divulgação de todos os tratamentos da clínica com live, com chamadas no WhatsApp dos clientes, com informação. A gente vai fazer uma semana de divulgação. Vou falar da fracionada, vou falar de outros tratamentos que a gente tem. A gente fez uma enquete, o que as pessoas querem saber, né, com os próprios pacientes. O que elas querem conhecer mais? E eles falaram muito da questão tratamentos de face, cicatrizes de acne, manchas e gordura, porque está todo mundo em casa comendo, então está todo mundo querendo saber tratamentos para gordura quando voltar. E aí a gente vai mostrar toda semana, a semana inteira, preparando, porque provavelmente só em maio nós vamos voltar, se tudo der certo. E aí vai ser uma semana de muita informação. Na outra semana, nós já vamos começar a apresentar propostas de valores diferenciados, promoções, porque aí eles já vão conhecendo, né? Tem tratamento novo, o que são esses tratamentos? Porque às vezes o paciente, por exemplo, vai para a minha clínica, faz só drenagem, ele nunca se interessou pelas máquinas, ou ele nunca fez um tratamento facial porque ele só faz corporal, e a gente não consegue divulgar isso o tempo todo, é muito rápido o contato. Então, a gente vai fazer uma semana de divulgação, que começa segunda-feira, e depois uma semana promoção, que aí a gente finaliza o mês de abril divulgando, deixando eles bem estimulados para um possível retorno depois, né? Logo em maio. Essa é a minha estratégia, né? Que eu fui pensando com o meu grupo para que a gente movimente também as pessoas da clínica, né? Até agora eu não tinha feito nada, Cristiano. Realmente, eu estava um pouco parada, esperando ter uma ideia de quando voltaria, porque sem saber quando voltar, não tem como planejar, né? Mas eu acredito que agora já dá para começar. E acho que vocês devem fazer isso também. Vamos estimular, não deixar o pessoal sem informação. Fala dos tratamentos, né? Tem gente que nunca fez live na vida, ou nunca falou, nunca gravou vídeo. É a hora, gente. Não tem como escapar, não. Tem que fazer. Estão me perguntando aqui do jato de plasma, Paty. Eu sei que tem outras... Nem entramos nesse assunto, mas a plataforma Spectra, ela tem a radiofrequência fracionada, a radiofrequência convencional, a fototerapia e agora entra o jato de plasma também.
E a vamos lá, gente que tem teve pesquisas novas novidade. aí. Você nem sabe, você não sabe. Eu não estou sabendo, vou saber no ar. Agora que ele não sabe. Uma semana antes de parar tudo, eu estava lá no laboratório que a gente está fazendo os estudos do jato de plasma aqui, e a gente fez uma análise, né? O engenheiro fez uma análise, e nós descobrimos tantas coisas interessantes nesse jato que são possíveis trabalhar, né? Comparado com outros que só têm ação térmica. A gente sabe que o jato de plasma hoje é muito mais usado para retirar lesões ou para cauterizar a pele. É praticamente o eletrocautério que a maioria utiliza, não um jato de plasma. E aí a gente conseguiu isolar esse plasma com essas espécies reativas, com essas substâncias que vão somar à ação que ele pode fazer, tanto térmica quanto não térmica, porque também você pode trabalhar com plasma sem temperatura, frio, e ele também pode fazer muitas alterações, muitos resultados na pele, não só de destruir, de queimar, como a gente tem. E que você não vai ter as consequências, os riscos, né, que a gente tem dos outros equipamentos. Então, a gente conseguiu analisar e fechar assim, tudo que ele produz e vamos fazer um comparativo com o eletrocautério e, com certeza, vai ser divisor de águas. Também não tem... A gente já fez várias análises de vários plasmas do mercado. Tá diferente, não tá? Tá, não o tem plasma da Tony Derme é diferente. É diferente. E aí a gente enlouqueceu com os gráficos, né? Os gráficos cheios de substâncias, né? De nitrogênio, de produzindo radiofrequência e produzindo ozônio, né? Produzindo ozônio. Produzindo ozônio. E aí enlouquecemos todos querendo saber o que isso vai fazer na pele. Quando eu ia começar, veio a Covid e me pararam. Não pude mais. A gente está proibido de entrar no laboratório, eu e Ângelo. Porque a gente estava indo lá fazer os testes, descobriram, não pode mais, proibido entrar. E aí a gente parou a pesquisa. Mas quando voltar, tem novidade aí do jato de plasma. É o jato de plasma realmente, viu? E diferente. Mas a gente vai contar depois o que é a diferença. Então, gente, aproveita a plataforma Spectra, né? Com todas essas tecnologias e tem os upgrades, né? Que a Tony Derme sempre tem esse respeito. Quem comprou a máquina mais simples pode ir subindo, né? Que isso é bacana, que a gente vai publicando, vai botando acessórios e vai atualizando a máquina sem precisar comprar outra. Que é uma saída para a crise também, né? Entrar com menos investimento e mais retorno. Isso, e vocês com certeza vão ter aí em breve um jato de plasma que vocês vão utilizar sem qualquer risco e com efeitos de plasma, que é o que a gente sempre quis, né? E que até hoje a gente não tinha encontrado nos aparelhos que nós buscamos. Então, com certeza vai ter novidade aí. E aí, deixa eu dar um recadinho pro pessoal, antes que a gente, daqui a pouco, vai cair a live e eu não vou conseguir falar. Eu sabia que ia ser live de muita conversa, porque não tem jeito, os dois juntos, para o tempo todo falando. Bom, convidar vocês que querem aprender mais sobre a fracionada, que foi o primeiro tema que a gente conversou, né? Que a gente estava falando sobre equipamentos que agregam valor, um equipamento diferenciado, que raramente você encontra em muitas cidades, assim, é um serviço ou outro que tem, e às vezes nem tem, né? Como aqui em Natal a gente não encontra. A fracionada tanto pode ser utilizada uma aplicabilidade imensa para rejuvenescimento, para flacidez, para estrias, enfim. Nós temos aí na nossa plataforma de cursos, né, de aulas de atualização, uma aula sobre todos os nossos estudos, que você pode aprender, entender como é que foi feito, os resultados, quais os protocolos que nós utilizamos, e você pode acessar isso pela minha página do Instagram. É só entrar no meu Instagram, tem a minha bio, que eles falam, né, onde fica a minha foto, aí tem ali um link, é só você entrar, que você vai cair diretamente na plataforma, e tem o curso de radiofrequência fracionada, que está super, super atualizado com as últimas novidades das pesquisas. A gente está fazendo, Cristiano, todo mês, 2 aulas de atualização de pesquisa sobre várias tecnologias. A gente já fez sobre vários temas e a fracionada é um deles, que a gente acabou fazendo mês passado e está lá disponível para o pessoal. Quero assistir. Tô doido, muito, quero muito ver. Legal. Quem sabe a gente monta uma parceria para quem tem o Spectra Artes, né? Assiste, ganha o teu curso. Né? Se atualizar, porque se atualiza. ali tem tudo. A gente já fez vários estudos com ele e
E aí a pessoa consegue também conhecer os protocolos, se aprofundar, entender bem a diferença com o laser, a diferença com a ablativa, o que tem de diferente, como que a gente consegue ver isso. Então, a aula está bem completa, é bem legal. É só vocês acessarem lá. Vamos esperar o olha, tem pessoal gente aí. do Equador, dos Estados Unidos nos Olha, ouvindo. Nos Estados Unidos temos um ponto de venda do México na Califórnia. Entre em que contato com a gente que eu legal, mando. Com quem que quer comprar o legal. Spectra Arts. Mas é uma tecnologia que vai para fora, né, Paty? A gente vai para Com os médicos, certeza. é uma tecnologia top mundial que eu sinto muita segurança. Vocês não são uma empresa que estão sempre buscando sair, né? Procurar outros Portugal. países também. Eu, como viajo muito, então sempre que eu estou em outros países e estou comentando de fracionada, falo do ozônio, então sempre o pessoal tem como referência que lá, né, no local, tem um revendedor da Tony Derm. Então, muitos países, vocês estão presentes em muitos países, principalmente aqui na América do Sul, né? E alguns também da Europa já, né? Começando a abrir um mercado por lá. Patrícia, está me perguntando a diferença do jato de plasma para fracionada, em termos de tratamentos, indicação. Bom, a forma de atuar... Primeiro que são dois agentes físicos totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. A gente tem com a fracionada uma atuação sem lesionar externamente a pele, como o jato de plasma tradicional, né? Vamos falar do jato de plasma tradicional, que tem uma ação térmica. Você vai ter uma ação de cauterização, então a pele vai ter uma ação de térmica muito forte externa, enquanto a fracionada, essa ação é interna. Né? Por mais que ela perfura a pele, vai ficar assim pontinhos praticamente muito discretos e que você não percebe, mas lá dentro a ação térmica é muito forte. Então, isso é bom, né, em relação ao jato de plasma e a fracionada, porque não tem que esperar dar crosta, cair a pele, ficar, né, remover. Isso não vai acontecer. Por isso, no jato de plasma que a gente está desenvolvendo, né, com a Tony Derm, os estudos, a gente está procurando formas de utilizar a ação térmica do jato de plasma sem ser essa ação cautérica, de eletrocautério, né, com arco voltaico, com queimaduras que a gente vê acontecendo. Mas são dois agentes físicos bem diferentes. A gente está falando aí de duas ações que são bem... se comparamos, não podemos nem fazer uma comparação, porque são energias distintas e ações diferentes. Mas em termos de objetivo, trabalham a flacidez, o rejuvenescimento e, com certeza, tem até semelhanças nesse sentido. Mas a ação de agente físico é diferente. Acho que depois da tua pesquisa, que a gente tiver exatamente o tipo de colágeno, o que produz, a gente vai conseguir combinar o protocolo. Aonde e quando eu uso plasma e depois quando eu uso a fracionada. Aí nós vamos chegar no top do Com certeza. A gente precisa exatamente, já que a gente fez uma descoberta, que nós temos um potencial de ações que não é só queimadura, queimar, que todo jato de plasma faz isso. A gente consegue outras coisas, que é a ação do plasma. O plasma, gente, ele tem inúmeras ações porque ele produz outras substâncias químicas que em outros aparelhos a gente não vê, porque eles são realmente instáveis. Quando ele entra em contato com o meio ambiente, ele acaba. O plasma se desmancha. E aí você não tem essa ação. Mas a gente está vendo que a gente consegue ter essas substâncias nesse tipo desenvolvido pela Tony Derm. Então, nós vamos estudar para ver o que eu tenho de diferencial para criar esses protocolos. Como é que eu vou conseguir combinar? Né? Em que situação vai ser melhor a fracionada ou o jato de plasma? Já que o Arts tem tudo isso, né? Ele tem uma plataforma. Estão me perguntando aqui um pouco da fototerapia também, da plataforma, né? Eu fui um dos primeiros que eu falava de fazer a fototerapia antes da radiofrequência. Porque eu fiz uma prática clínica com um amigo meu loiro, branco pra caramba, né? Aquela vasodilatação assim tremenda. Quando eu comecei a passar o LED, na metade do rosto que eu terminei, eu vi que não tinha mais quase efeito inflamatório. Eu digo, gente, isso aqui tem que usar antes. Sim. Né, Patrícia? Para proteger. Explica a combinação aí. Potencializa mais colágeno aplicando a fototerapia? Sim, é que, na verdade, a fototerapia tem inúmeras, né? Inúmeras
ajudas que nós podemos utilizar somadas a outros tratamentos, como a radiofrequência e até mesmo a fracionada, a gente poderia estar combinando. Existe uma gama de comprimentos de onda, então a gente tem alguns que vão ajudar a produzir mais colágeno, tem alguns que são mais anti-inflamatórios e que você consegue um pouco modular esse processo inflamatório, que não vai deixar ficar a pele tão sensibilizada. Tem até, né, fototerapia, que a gente sabe, comprimentos de onda como o infravermelho, que pode ajudar no efeito drug delivery, porque também vai ajudar a abrir mais e a ter um efeito mais de abertura das membranas celulares, né, a poração dessas membranas. O infravermelho, desde 2015, está provado que ele faz isso. Então, assim, tem tanta coisa que pode combinar, não só para essa ação que você, né, teve de proteção, como também para mais produção de fibroblasto e colágeno, e também para a associação do drug delivery, né, que a gente faz na fracionada. Então, a fototerapia ela é uma ajuda que tem pouco risco, quase nenhum problema, quase nenhuma contraindicação, e que você pode combinar, com certeza, com a radiofrequência, tanto a radiofrequência normal como a fracionada. Estão me perguntando aqui, por que não laser, né? Vocês estão usando LED. Eu escolhi o LED para ser mais rápida a aplicação. Claro. Né? Já que é tópico LED, a gente trabalha a derme, eu não preciso de profundidade. Bom, enfim, então vamos usar o LED com uma eficiência e área, né, Cristiano? Imagina você ficar com uma coisa colimada, que é o laser, ponto por ponto, no rosto inteiro, numa região de corpo, que é uma área grande. Então, o LED ele trouxe a possibilidade da gente usar isso em grandes áreas, e colocando a mesma dose, a mesma energia, com os mesmos efeitos biológicos, só que em menos tempo. Porque você gasta menos tempo, já que a área que você trata é maior. Então, seria ficar atrasado você não evoluir para o LED na estética. Porque a estética, ela trata grandes áreas. É diferente, né, de áreas que você, por exemplo, a dor na fisioterapia, a gente usa muito o colimado, pontual, porque tem aquele ponto gatilho de dor, e aí eu preciso ficar ali naquele ponto. Mas no caso da gente que precisa um full face, ou um abdômen, um glúteo, imagina eu ficar pontualmente fazendo isso. Não dá. Não dá. Então, ainda bem que surgiram os LEDs, né? E que a gente tem esse avanço, porque realmente é uma evolução. Agora, o laser não perdeu sua aplicabilidade, tanto que na estética hoje tem muito cluster também, que você pode usar laser ou LED, mas dentro da estética, eu tenho os dois aparelhos, tenho o laser, tenho o LED, com certeza eu uso muito mais o laser, o LED, né? O laser eu uso só mais para feridas pontuais, é mais difícil realmente na nossa área. Estão me perguntando aqui, estão preocupados com a dose do LED azul. A gente sabe que o LED azul, ele deteriora a membrana das bactérias, né, dos fungos, que a gente fez um estudo na Toniderme, mas a dose, né, vai criar radical livre do LED azul, que tu fizeste um estudo que provou, né, que podia aumentar o radical livre. Mas vamos falar da diferença dessa dose do veneno aí, do remédio do veneno. Olha, você fique de olho aí se não vai cair a live, viu? Você que é Vai cair daqui uns 3 minutos. Você tem 1 minuto e meio para responder. Gente, depende da dose. E olha, Depende cuidado com o LED azul, realmente em altas doses, mas o LED azul tem um monte de aplicabilidade. Depois a gente pode conversar, vamos fazer outra live só falar de fototerapia. Só de LED. Porque Isso. tem muita coisa interessante, mas realmente o risco vai depender muito da dose, só se realmente você exagerar, né? Com certeza. Patrícia, eu queria convidar todo mundo que está aqui para o projeto SOL, que é o projeto que eu criei da Toniderme, que tem 3 pilares. A gestão na ponta do lápis, para ajudar todo mundo a se organizar nas suas contas, né? Tem consultores financeiros, tem planilhas, né, dentro desse grupo do projeto SOL. A gente tem uma mudança de rota, que aí quando a gente cria protocolos, estratégias para sair da crise. E o terceiro passo é criando caminhos iluminados para a gente divulgar o marketing desse novo tratamento mais orgânico, mais biológico, mais natural, que é o que a Toniderme vem com esse propósito. E eu queria convidar todo mundo para participar, né? É só ser os melhores amigos no Instagram da Toniderme ou no Facebook, que tem o grupo também do Projeto Sol.
que é um projeto que eu acho que a gente tem muito que se unir e olhar o profissional numa visão global, de 360. Né? Porque meu Principalmente objetivo agora, né? Agora ainda mais que nunca todo mundo se unir para o nosso retorno, para que o nosso trabalho continue e que a gente tenha sucesso aí nessa volta. Pessoal, despedir de você, senão vai cair a live. Vai cair, 1 minuto e meio. Cristiano, um Amada. beijo. Obrigado, obrigado. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo. E eu espero em breve te ver. Estou com saudade já. Eu também, Patrícia, com certeza. Vamos nos ver em breve com muita coisa nova para discutir. Com certeza. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Bom fim de semana e boa Páscoa, viu, Cris? Cuidado aí com o chocolate. É verdade. Depois a gente faz ozônio aí na gordura. Pois é. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.